sein, weil sie die Treue für uns verkörpern. Darum wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen, und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist, und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist, und ihr müsst friedfertig sein. Friedfertig sein und mutig zugleich. Wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jeweils zusammenzubrechen. Denn was wir auch heute schaffen und was wir tun, wir werden vergehen, aber in euch wird Deutschland weiterleben. Und wenn von uns nicht mehr übrig sein wird, dann werden wir die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Und ich weiß, das kann nicht anders sein, denn ihr seid Fleisch. Von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in euren jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an, und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland.
Alemanha de volta à sua origem nazista. Vários jornais e políticos alemães vêm pedindo a retirada de 2 tanques de guerra soviético, T-34, do Parque Tiergarten em Berlim, referente a um memorial da Segunda Guerra Mundial. Parabéns, 1000 vezes parabéns a esse povo que esteve perdido por algumas décadas, mas aos poucos, vem se reencontrando, vem retornando às suas raízes. Brilhante! Parabéns! O golpe de Estado realizado na Ucrânia foi planejado pelos Estados Unidos, utilizando nazistas. Se teve ou não o aval antecipado da União Europeia e Israel, isso não tem valor algum. Pelo simples fato dessas nações atuarem na prática como colônias dos Estados Unidos. Vamos ser realistas, pensem bem. Quem não se lembra, há pouco tempo, que a Europa fechou o espaço aéreo para o presidente da Bolívia, Evo Morales? Vamos analisar. A Europa jamais teria uma iniciativa dessas, pois suas nações são, digamos, covardes, só falam grosso em bando, e por isso que criaram a gangue da OTAN. O que aconteceu de verdade foi que, o Obama ordenou que suas colônias europeias a fechar o espaço aéreo ao presidente Evo Morales. Mas como a hipocrisia é a mais pura imagem do império, consequentemente as suas colônias adotaram. E nesse mundo de covardes, um ficou empurrando para o outro, e ninguém teve coragem de falar a verdade, ninguém teve a coragem de assumir o que realmente aconteceu, pois essas nações são, digamos, covardes. Hoje nós temos milhares de exemplos, que demonstram claramente que espécie de governantes fantoches os Estados Unidos estão colocando pelo mundo afora. Recentemente, na Ucrânia, um nazista foi empossado pelos Estados Unidos. A verdade é que as nações europeias vêm a cada dia, dando mais e mais motivos a todos nós que elas não são dignas de confiança, e por isso, assim, o Brasil jamais deveria ter comprado aviões de guerra dessa gente. Pois todo tipo de aeronave precisa de peças de reposição, e desse tipo mais ainda. E se um dia, os Estados Unidos os mandarem boicotar o Brasil, é óbvio que eles irão acatar a ordem do Império. Mas antes disso é lógico que, os Estados Unidos irão usar essa falha de estratégia militar brasileira como um coringa, para mais uma vez fazer as suas chantagens, os seus joguinhos. É assim que é a política mesquinha dos Estados Unidos. Agora essas nações europeias sob as ordens dos Estados Unidos, estão apoiando incondicionalmente o golpe nazista da Ucrânia. Pertencendo à gangue da OTAN, esse bando se julgam imbatíveis, se julgam acima de tudo e de todos, se sentem na audácia de ressuscitar o nazismo no quintal da Rússia, para infernizar os russos. Certas nações aboliram os bons costumes, o que é certo, ou o que é errado, e isso aconteceu justamente em nações que abriram as suas portas para a imprensa sionista deseducar o seu povo, e enfraquecer a sua segurança. Sendo assim, está na lógica, estão colhendo o que plantaram. Parabéns Alemanha! E parabéns aos estrategistas militares brasileiros. Brasília, 18 de abril de 2014. Produzido por Dael Plus. O nazista Erich Priebig, que morreu semana passada, deixou um vídeo no qual justifica o massacre ocorrido em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial. O material foi divulgado pelo advogado do criminoso chamado de Carniceiro das Fossas Ardeatinas. Os restos de Priebig são mantidos em um aeroporto militar italiano à espera de um lugar onde possam ser enterrados. No vídeo ele diz que era impossível se negar a participar da matança. O capitão da SS executou com um tiro na nuca várias das 335 vítimas da matança ordenada em represália a um ataque da resistência em Roma contra um caminhão do exército alemão. De acordo com o material, o massacre foi ordenado por Hitler e quem se opusesse à operação pagaria com a vida. Na gravação de quase 4 minutos, o ex-oficial, que morreu aos 100 anos de idade, admite que o massacre das forças ardeatinas foi terrível.
Na matança, vários prisioneiros políticos e 75 judeus escolhidos aleatoriamente no gueto romano foram executados. A gravação termina com a frase que Príbic leu durante a audiência realizada em abril de 1996 diante do Tribunal Militar de Roma. Sinto, do fundo do meu coração, a necessidade de expressar minhas condolências pela dor dos familiares das vítimas das fossas ardeatinas. O carro com o corpo do criminoso de guerra Erich Príbic foi hostilizado por manifestantes na cidade de Albano Laziale, na Itália. O movimento católico ultraconservador lefebrista realizou em um seminário da localidade a cerimônia fúnebre do nazista em meio aos protestos. Príbic faleceu na última sexta-feira aos 100 anos em sua casa em Roma, onde cumpria desde 1998 uma condenação à prisão perpétua pelo massacre em 1944 das fossas ardeatinas. Pelo menos 335 civis foram mortos. Nesta quarta-feira, o corpo do criminoso aguardava em um aeroporto militar de Roma à espera do eventual traslado para a Alemanha. Mesmo depois da morte, Príbic provoca controvérsia, já que nem a Argentina, onde morou por 40 anos, nem a Alemanha e a Itália querem fazer o sepultamento. E uma alemã de 89 anos é presa por negar o Holocausto. Ícone dos neonazistas, Ursula Haverbeck havia sido condenada em agosto de 2017 a 2 anos em regime fechado por incitação ao ódio racial. Como a idosa não se apresentou no prazo para cumprir a pena, foi detida nesta segunda-feira em casa, na cidade de Bielefeld, no oeste do país. Em diversos artigos para jornais, a mulher, conhecida como vovó nazista, repetiu que Auschwitz não foi um campo de extermínio, mas apenas de trabalho. Isso é uma verdadeira loucura. E faz muito bem o governo alemão, a legislação alemã que trata do assunto, punir severamente aqueles que querem falsificar a história. Temos de lembrar que a expressão campo de concentração nasceu, na verdade, no sul da África, no final do século XIX, da Guerra dos Boers. Mas campos de concentração, naquele momento, era o entendimento de reunião de prisioneiros. Essa expressão chegou ao Brasil. No começo do século, basta vocês lerem o livro O 15, da grande Raquel de Queiroz, que vocês encontram a expressão campos de concentração, que era onde ficavam os refugiados, melhor dizendo, os que se deslocavam do sertão cearense para Fortaleza, para não ficar na cidade, eram colocados num local à parte denominado campo de concentração. Essa expressão permanece no Brasil até 1932, quando tem uma seca em 32. Depois desaparece. Em 33, na Alemanha nazista, aí a expressão passa a adquirir outro caráter. Logo, o Hitler toma o poder no final de janeiro de 1933. Em março, 2 meses depois, já cria próximo a Munique, o campo de concentração de Dachau, para os prisioneiros políticos, comunistas, socialistas, etc. tal. Antes de começar a guerra, em 39, você tem vários campos de concentração na Alemanha. Quando começa a guerra, vem a invasão da Polônia, etc., aí os grandes campos de concentração, de extermínio de judeus, de extermínio na Polônia e no território da antiga União Soviética, especialmente na Ucrânia e tal. Tragicamente, são esses campos, Treblinka, Auschwitz, Sobibor, Babi Yar e etc. tal. Lembrando que teve participações de vários governos submetidos à Alemanha nazista. A França de Pétain, traidor, herói da Primeira Guerra e traidor na Segunda, entregou judeus para a morte e tal. Isso também ocorreu na Itália, isso ocorreu em vários países e tal. E negar o Holocausto é negar o que aconteceu na história. Foram 6 milhões. Você tem os documentos, você tem os filmes, todos os sobreviventes, né? O Primo Levi. Teve o Tribunal de Nuremberg. Então, tem o Tribunal de Nuremberg, bem lembrado, Josival, porque no Tribunal de Nuremberg você vai ter 3 crimes julgados: crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né? Então, inclusive os filmes dos campos de concentração são passados durante os julgamentos de Nuremberg e tal. Então, faz muito bem o governo alemão. Essa é uma luta de todos, independente se são judeus ou não. Temos de falar do Holocausto, que é uma marca, e eu fico sempre pensando, porque eu tenho lido muito agora sobre isso, para tentar entender racionalmente. É impossível entender racionalmente, eu sei, porque não é uma coisa tão absurda, mas eu estava lendo agora uma grande jornalista húngara, historiadora,
um longo trabalho que ela fez com o Albert Speer, arquiteto do preferido de Hitler e ministro do armamento a partir de 1942, e aí ela tem um outro livro dela sobre essa questão da memória da Alemanha e do nazismo. E ela tem um terceiro livro que eu comprei e não chegou, sobre o Franz Stangl. Lembra, Joseval, aquele da Volkswagen dos anos 60, nazista, né? Que se abrigou aqui e tal. Esse ainda não chegou. Estava no Brasil. Estava no Brasil, aqui na Volks, tal, foi preso aqui e tal. E eu fico pensando que não foram só a liderança nazista que fez essa tragédia de 6 milhões de mortos. Milhares participaram, soldados da SS, que assistiram, que participaram de tudo aquilo. É um momento terrível. Eu lembrei do Primo Levi, que me parece que é a leitura indispensável. Leiam, É Isto um Homem, é uma obra-prima, ele tem... Aí vocês vão ver alguém que participou, que viu aquilo. É triste, é triste.